Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nós estamos gravando hoje o primeiro capítulo do videolivro do 7º ano do ensino fundamental. Todo ele construído com base na nossa Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Senhores, espero que os senhores gostem, aprendam muito com os nossos videolivros, que se inscrevam no nosso canal e, quando se inscreverem, clique no sininho para receber notificações de próximos videolivros a ser publicado. Nosso canal também contém aulas de todos os conteúdos do ensino médio e fundamental. Espero que gostem e que tenham bons estudos. Falar de números inteiros, o que é o conjunto de números inteiros, que é o conjunto dos números inteiros, ele contém todos os números naturais e seus opostos aditivos. O que é isso, professor? Opostos aditivos. É que os naturais, eles começam de zero e vai até o infinito. Mas antes dos naturais, existem os opostos aditivos, que são os números negativos. E esse conjunto é chamado de conjunto dos inteiros e é representado por essa letra Z bonitinha como está aí. Agora, senhores, vamos ter um melhor entendimento do que a gente está falando. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números que não são decimais, é número inteiro, né? Pelo próprio nome já fala. E em outras palavras, o conjunto dos inteiros é formado por um conjunto de números naturais e os seus opostos aditivos. Por exemplo, o número 1 pertence a um conjunto de números naturais. E dos números inteiros já é o número -1, que pertence ao conjunto dos números inteiros, pois ele é o oposto aditivo do natural. Ou seja, o oposto de 1, -1. O oposto de 2, -2. O oposto de 3, -3. Isso vai, o oposto de mais infinito é o menos infinito. Elementos do conjunto inteiro, os elementos são os números naturais e seus opostos aditivos. Eu acabou de falar o que é o oposto aditivo. E o zero. Destacamos que o zero, pois alguns autores não consideram como um número natural. Portanto, os elementos do conjunto dos inteiros são -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3. O zero, ele está lá no conjunto, ele pertence, mas ele não representa muita coisa, porque qualquer operação ele é elemento neutro, exceto na multiplicação. Na divisão, ele não pode dividir por zero, né? Esse aí a gente vai discutir no futuro próximo. Vejamos agora algumas coisas, detalhes com relação ao conjunto dos inteiros, né? A letra Z é usada para representar os números inteiros, porque essa representação vem do alemão Zahl, que significa número. Os conjuntos numéricos podem ser representados pelo diagrama de Venn. Usaremos essa representação também para mostrar que o conjunto dos números naturais está totalmente incluído no conjunto dos números inteiros. Isto é, se o número é natural, ele também é inteiro. Correto? Por que ele é inteiro? O conjunto dos números naturais é de zero até infinito. Legal. Os inteiros, além de ter os naturais, ele tem os opostos deles, que são -1, -2, -3, até menos infinito também. Então, o que a gente pode dizer com relação ao quadrinho verde ali, o Z, que N está contido no conjunto do Z. Por isso que está representado ali. N pertence a Z. Ok, senhores? Não tem muita dúvida, está muito claro isso aí. Observe que todos os inteiros estão dentro do diagrama e que os não negativos podem ser agrupados, e esse agrupamento é um conjunto dos números naturais. Subconjunto dos números inteiros. Z asterisco, formado por todos os números inteiros, exceto o zero. Quando tiver asterisco, senhor, é porque o zero não está dentro. O Z mais, formado por todos os números inteiros não negativos, ou seja, os positivos, né? Que é o próprio conjunto dos números naturais. Z positivo é igual ao conjunto dos naturais. E o Z positivo, asterisco, é todos os números inteiros, os números naturais positivos, exceto o zero. Ali vai 1, 2, 3, 4. E o Z, com um tracinho formado pelos números inteiros não positivos, isso significa que todos os números ali são negativos, ok? Ou seja, opostos aditivos dos números naturais e pelo zero. E se tiver ele com asterisco, é os números inteiros negativos sem o zero.
Assim o zero não pertence a esse conjunto. Ok, senhores? Muito simples isso aí, né? Mas é uma informação que não pode ser esquecida, muito importante. Costuma cair no Enem perguntas sobre essas coisas aí, tá? Tomem muito cuidado e vamos lá, tem muita coisa legal aí. Vamos colocar o conjunto do Z na reta numérica. Os números inteiros podem ser colocados na reta. Para isso, basta marcar o ponto onde está o disposto o número zero. E a gente sabe, para cima do zero são os naturais positivos ou os inteiros positivos. E antes do zero, os opostos a ele. Que é o conjunto do Z que engloba todos esses números. E a construção da reta está muito bem claro aí. Ó. Eu tracei a reta, dividi ela em 1 centímetro, um exemplo assim, pode dividir o valor que quiser, e aqueles espaços todos são iguais. Do zero para frente, nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, que vai até o infinito. Antes do zero, nós temos os opostos aos que estão positivos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim até o infinito. Nota que, para o sentido da esquerda para a direita, ela é crescente, da direita para a esquerda é decrescente. Olha lá, menos 4 é menor que menos 3, menor que menos 2, menor que 1, menor que 0, menor que menos 1, né? Todo número ali vai sempre aumentando. De 0 passou para 1, de 1 para 2, está se somando 1 em cada número dali. Então vocês vão entender isso. Na reta numérica fica bem claro qual o número que é maior. Menos 4 é maior que menos 3? Não, não é. Por quê? Menos 4 é menor que menos 3. Porque 4, não, 4 é maior que 3. Agora, se contar da esquerda para a direita, menos 4 é menor que menos 3. Menos 3 é maior. Olha, é a mesma coisa. Vou falar para os senhores aqui. Quem deve mais? Deve, está perdendo. Quem tem menos 4 ou quem tem menos 3? Né? Quem tem menos 3 tem mais. Quem tem menos 4 tem menos. Quem deve R$4, se você tem R$5 e deve 4, quanto você tem? Você tem 1. Se você tem R$5, deve 3, você tem 2. Então, dever 3 é maior do que dever 4. Deu? Foi claro, foi uma explicação legal de relação de números inteiros. Isso é bom que eu já estou adiantando a explicação para os senhores, tá? Vamos pensar nessa ideia desse exemplo que eu falei aqui agora. Por que menos 4 é maior que menos 3? Imagina que você tem R$5 e deve 4. Ou se você tem R$5 e deve 3. Qual dos dois sobra mais para os senhores? É quando você deve 3. Então, menos 4 é menor que menos 3. Menos 3 é maior do que menos 4. É uma ideia bem legal. Agora vejamos aqui o que é o módulo. O que significa módulo de menos 2? Módulo de menos 2 é 2. A função modular é uma função que a gente vai estudar já no ensino médio. Mas aqui dá para os senhores terem uma ideia o que é função modular. Não existe medida negativa, certo? A posição na reta é que é negativa. Então, nós temos ali, na reta numérica, a mesma reta que nós fizemos, e eu falei para os senhores que eu dividi ela de 1 centímetro. Agora, olha só os senhores aqui. Quanto que mede aquele espaço de menos 2 até 0? Cada lugar não mede 1 centímetro? Então, ali mede 2 centímetros. Ali não mede menos 2 centímetros, mede 2 centímetros. A mesma medida que tem de 0 até 2, cada espaço daquele ali, mede também 1 centímetro. Então, os dois ali dão 2 centímetros. Por isso que a medida dali é um módulo. E módulo sai sempre, vamos dizer, teoricamente, não é bem isso não, mas sai, se o número for negativo quando está dentro do módulo, ele sai com o sinal trocado. Essa é a regra de módulo. Então, se é módulo de menos 2, é 2, porque ele representa uma medida. Mas acontece que ali o número é menos 2, o outro é menos 1. Aquele espaço ali que vale 2 centímetros positivo. Tá bom, senhores? Essa é a ideia de módulo. Vejamos agora a adição de números inteiros. Adição, eu vou adiantar para vocês o que eu falei lá atrás. Eu vou começar aqui com a regra certa e depois dar a regra prática da vida. Quando tiver menos, os seus vão falar assim, eu devo. Quando tiver mais, eu tenho. Vamos pensando assim? Então vamos discutir o que está ali na tela, né? Vamos analisar as seguintes situações. Aí a gente vai entender melhor. Adição de números inteiros. Vamos analisar a situação aqui que todo mundo conhece, normal, né? Toda a maioria aí são torcedor de futebol e lance é esse aqui. Ao disputar um torneio de handebol, uma equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno. Ganhou 4 pontinhos. No segundo turno, 5 pontos. Quantos pontos
essa equipe obteve nesse torneio? Ué, ela ganhou mais 4, depois ganhou mais 5. Legal. Todo mundo entendeu que ela ganhou 9 pontos, né? Vamos representar isso na reta? A partir de 0, como ela ganhou, ela está pelos lados positivos. Então vamos somar ali. Ó. No primeiro turno ela ganhou 4 pontos. Depois, no segundo turno, ela ganhou mais 5 pontos. Então, coloquei ali os 5 pontos que ela ganhou, deu total de 9. Na reta ficou bem claro isso aí. Então, agora, vamos ver uma situação parecida, mas diferente. No mesmo torneio, a equipe da Escola Fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno, depois perdeu 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu nesse torneio? Olha, menos 2, mais menos 4. É agora que vem o bizu que eu vou ensinar para vocês. O que eu falei? Quando eu tiver mais, eu falo que tenho. Quando eu tiver menos, eu falo que devo. Então vamos lá. A partir desse ponto, vamos olhar na reta primeiro. O deslocamento foi de 2 unidades no sentido negativo, porque não é menos 2. Depois não perdeu menos 4. Então, a partir desse associado, com menos 2, eu andei menos 2. Olha lá, do 0 para baixo. Andou menos 2. Depois não perdeu mais 4. Chegou aonde? No menos 6. Isso significa o seguinte: eu vou voltar na tela anterior e a gente vai fazer uma comparação com essa aqui. O que eu falei? Quando tem menos, eu falo que tem, que devo. Quando tem menos, eu falo que devo. Quando tem mais, eu falo que tem. Olha lá aqui em cima, aqui, ó. Na situação, devemos calcular mais 4 mais 5. Então, se eu tenho 4 e tenho 5, tenho 9. Fica tendo 9, então a resposta é mais 9. Agora, olha agora que situação aqui. Eu devo 2. E depois eu devo mais 4. Você está devendo quanto? 6. Por isso que ele perdeu 2, depois perdeu mais 4. Vamos imaginar outra situação? Vamos imaginar essa situação aqui. Vamos caprichar nisso, porque isso é importante. As pessoas têm dificuldade de entender esse lance. E agora comigo aqui, vocês não vão ter dificuldade mais nenhuma. Toda vez que tiver menos, é o quê? Devo. Tem mais? Tem. Então, aí o que acontece? Imagina os senhores que vocês estão lá na escola, tá devendo, tá lá com o meu negócio lá, e ô, Dona Maria, eu posso ficar devendo a senhora aí um biscoito desse aí, que eu tô afim de comer ele? Mas pode ser, meu filho, quanto que é? Eu vou anotar pro senhor aqui, R$ 2 tá me devendo, viu? Vai buscar esse biscoito. Ah, não, então tá bom, eu pago pra senhora semana que vem, tá? Então tá bom, então ficou anotado lá no caderno, vamos botar que você é o Frederico, né? Frederico deve 2, que ela colocou menos 2. Aí quando foi no outro dia, ô, Dona Maria, que biscoito só tava bom demais. Eu só ter dia só semana que vem, dá pra senhora me vender mais 2? Ué, não tem problema não, Fred, você é gente boa. Então eu vou anotar aqui agora, você vai ficar devendo mais 4. Então anotou mais menos 4. Então você ficou devendo 2 ontem e ficou devendo hoje. Quanto você está devendo? Eu devo 6. Se você deve, qual que é o sinal da conta? Menos 6. É simples assim. Então o cara perdeu 2 pontos, depois ele perdeu mais 4. Aí ficou devendo 6. Essa que é a ideia, senhores. Quando tiver menos, eu devo. Quando tiver mais, eu tenho. Vejamos aqui. Uma turma de um acampamento andou 6 quilômetros para o oeste em uma trilha e voltou 1 quilômetro para leste. Então, leste e oeste está na mesma reta, né? Não é norte nem nada. Então, leste e oeste. Andou 6 e voltou 1. Muito bem. Para leste, para pegar uma bússola esquecida em uma área de descanso. Qual a posição de Saturno em relação ao início da caminhada? Observe a representação dos pontos cardeais na reta numérica. Então, o que aconteceu com ele? Ele andou, vamos calcular, ele deslocou para o oeste 6. Então, ele andou 6. Se ele foi para o oeste, ele foi para o lado negativo, porque o leste está no lado positivo, né? Norte e sul está ali, cima e embaixo. Legal. Então, ele voltou 6 quilômetros para o oeste. Depois, ele voltou 1 para trás. Qual foi o deslocamento dele? Deslocou menos 5. Porque ele ficou menos 6 e voltou mais 1. Se eu devo 6 e tenho 1, devo 5, então é menos 5. Já estou ensinando o lance para os senhores e acostumando com isso aí.
O deslocamento total foi 5 unidades. A medida é modular, né? Mas o valor do deslocamento é menos 5, porque devo 6 e tenho 1, devo 5. É o resultado que está ali entre parênteses, menos 6 mais 1. A posição de uma turma era 5 quilômetros a oeste, que aí já é módulo, então aí a resposta é positiva, é a medida da distância. Mas o deslocamento foi para o sentido menos 5. Ok, senhores? Muito simples, foi fácil de entender. Jonas entrou no elevador, no andar térreo, desceu inicialmente 2 andares. Então estava no térreo 0, ele foi para baixo 2. Ficou no ponto menos 2. Lá na garagem, subsolo e aquele negócio. Então foi no ponto menos 2. A partir de menos 2, ele subiu, entrou no elevador de novo e foi lá para o 6º andar. Né? Teve 6 unidades de deslocamento. Aí passou pelo ponto 0 de novo e subiu lá para 4. Então ele estava no menos 2 e ficou mais 6. Então deslocou quanto? Se eu tenho 2 e tenho 6, tenho 4. Se eu tenho, a resposta é positiva. O elevador parou, então, no 4º andar. É um entendimento que dá na prática da vida para os senhores entenderem melhor. Vejamos agora, quando adicionamos 2 números inteiros de sinais diferentes, a soma obtida é efetuando a diferença entre os modos desse número e atribuindo-se o resultado ao sinal do número de maior módulo. Então, o que ele faz? Ele pega, faz a soma, a diferença entre eles, né? Ele pegou o 20, fez a diferença do 16, né? E o sinal ficou positivo, porque o maior número é o sinal positivo. Muito bem. Então faz a diferença dos 2 números. Mas isso aí é a regra da matemática. Agora a regra que eu ensinando para vocês. Não conta para ninguém não, hein? Senão eles vão me xingar. Eles não gostam que o professor ensina assim, não. Mas esse aqui eu sinto o jeito de vocês não errar. Porque esse negócio de módulo é legal, mas quando vocês estudarem função modular lá na frente, vocês já vão estar acostumados com isso aí não vai nem lembrar disso. Devo 16, tem 20. Você deve 16 reais, tem 20 reais, quanto que dá? Mas sobra 4 para você, se ficou tendo 4, se ficou tendo, a resposta é positiva. Olha lá, devo 100, tem 42. Você deve 100 reais, tem 42 reais. Você vai lá e paga 42 para a dona lá que você está devendo. Você vai ficar devendo quanto? Devendo 58. Então a resposta é menos 58. Tá bom, senhor? Ele fez a diferença ali, de 100 para 42. Tudo bem. Mas a resposta ficou negativo porque o maior é negativo. Esse aí, matemática falando, está tudo correto. Mas nesse lance que eu estou ensinando para os senhores, acostume com ele, porque nunca mais vocês vão errar. Pensa sempre, menos eu devo, mais eu tenho. E aí, senhores, ó, o professor aqui é cheio de macete. Então, vamos lá, eu ensino a regra certa e ensino também um método prático, né? O prático da vida, porque a vida nos faz assim. Propriedade da soma dos números inteiros é sempre no número inteiro. Primeira propriedade. Né? Qualquer número inteiro que se somar com o número inteiro vai dar o resultado do número inteiro. Então tem lá. Vamos falar do jeito que eu ensinei. Tenho 3, tenho 5, tenho 8. Então a resposta é positiva. Dizemos que mais 8 pertence ao conjunto dos inteiros. Olha lá o outro lá, ó. Devo 7. Devo 3. Se você deve 7, depois fica devendo mais 3, você fica devendo 10, não é isso? Se é devendo 10, o sinal é negativo, pertence ao Z. Senhores, presta atenção no detalhe, que eu não falei para os senhores, mas está aparecendo ali. Geralmente é interessante, toda vez que for fazer uma operação com números dos inteiros, ou seja, números negativos, usar parênteses para os senhores não confundir, porque quando for subtração, a gente vai ter que fazer um macetezinho ali, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicar aos senhores agora o que acontece. A segunda propriedade, vamos continuar lá. Se eu tenho 11 e devo 8, eu vou ficar, se você tem 11 reais, deve 8, paga os 11 reais, você vai sobrar 3 de troco. Se vai ficar tendo, a resposta é positiva. Se você tem 7, deve 13. Você tem 7 reais, está devendo 13, você vai lá e paga os 7. O que a mulher vai anotar lá? Você ficou devendo 6, né? Se ficar devendo, sinal negativo. As outras parcelas é uma adição, não altera a soma. Mais 11, mais menos 9. É igual a mais 2. Porque você tem 11 e deve 9, vai ficar tendo 2, né? Ou menos 9 mais 11, vai ser a mesma coisa. Devo 9 e tenho 11. Vai pagar lá, vai ficar tendo
2. Ali a mesma coisa, né? Então, não tem nenhuma complicação. Mais 11 mais menos 9 é igual a menos 9 mais 11. É uma propriedade comutativa. A terceira propriedade, associando as parcelas de maneira diferente, obtém-se a mesma soma. Se eu tenho ali 8 mais menos 2, menos 8 mais menos 2 mais 7. Se eu fizer primeiro 8 mais 2 e depois que dá menos 8 mais menos 2, que dá menos 10, e depois somar com 7, assim, mesma coisa se eu associar os outros dois separados. Vejamos lá? Então, vou fazer devagar e separado. Devo 8, devo 2. Você deve 10. Coloquei lá, devo 10. Mas é tudo em parênteses, tá vendo? Para não confundir, né? Aí, deve 10 e tem 7. Você vai lá e paga os R$ 7, fica devendo 3. Se você fica devendo, o sinal é negativo. Mas vamos supor que você quisesse fazer diferente. Eu escrevi o devo 8 e vou fazer a conta dos outros dois. Devo 2, tenho 7. Se você deve 2 e tem 7, você vai lá e paga os 2 e fica tendo 5. Então, coloquei lá mais 5. Aí você deve 8 e tem 5, você deve 3. Tranquilo. Chama-se propriedade associativa. E temos também a propriedade do número zero, que é o elemento neutro da adição, né? Se eu somar com zero, de qualquer forma, não vai alterar nada, né? 8 mais nada é 8. Menos 7 mais nada é menos 7. Toda operação deve ser feita sempre com valores entre parênteses, menos 3, por exemplo, ou mais 4. Ok, senhores? Não esqueçam desse detalhe. Aí, aquele esquema que eu ensinei para vocês aí agora, né? Vou ensinar a prática e somar números negativos. 3 ali está no computador ali, ó, cheio das maias. Sinal de menos, você deve. Sinal de mais, você tem. Imagino que você ontem ficou devendo a cantina R$ 8. Devendo. Se você ficou devendo, até mostrando ali destacado para vocês, nas curvinhas coloridas, que está devendo é um sinal de menos. Então você deve 8. Hoje você tem R$ 5. Então você tem 5. Aí fica assim, você vai lá, paga os 5, vai ficar, devo 8 e tenho 5. Se você deve 8 e tem 5, você deve 3. Se você deve 3, a resposta é menos 3. Vamos ver como seria se fosse de outra forma. Imagine que você, agora, ontem ficou devendo a cantina R$ 8, do mesmo jeito. Então você deve 8. Mas hoje você tem R$ 12, então você tem 12, está lá mais 12. E aí fica assim, devo R$ 8, tenho 12. Se você deve 8 e tem 12, você pagou, vai sobrar R$ 5 para o senhor vai ter tendo 5. Se o senhor ficar tendo 5, a resposta é mais 5. Então, senhores, não esqueçam desse detalhe, ok? É isto aí e acabou, tá? Quando tiver menos eu devo, quando tiver mais eu tenho. O resultado é que você definiu o sinal. Se ficar devendo, na resposta o sinal é negativo. Ficar tendo é positivo. Para multiplicar números inteiros, é muito simples. É uma multiplicação normal. Só que multiplicação e divisão, os senhores vão ter que usar uma tabelinha para os sinais, porque agora a gente multiplica os números e multiplica também os sinais. Se eu tiver a tabelinha, vou explicar para os senhores ali. 2 multiplicado, vamos multiplicar primeiro o sinal. O sinal positivo multiplicado por um sinal positivo dá resposta positiva. O sinal positivo multiplicado por negativo dá uma resposta negativa. O sinal negativo multiplicado por positivo dá uma resposta negativa. E negativo multiplicado por negativo dá um número positivo. A mesma coisa acontece com a divisão. Mais dividido por mais por menos é menos, menos por mais é menos, e menos por menos é igual a mais. Então, senhores, é muito simples. A mesma regra de divisão é da multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Guardem isso na memória, que não vai ter erro. Ah lá, eu tenho o primeiro caso, fatores são inteiros positivos, mais vezes mais dá mais, 6 vezes 4, 24. Legal. O outro também, mais vezes mais dá mais, 15 vezes 8, 120. Quando não tiver nada no número, ele já é o sinal de mais. Então não precisa nem escrever. Mas se quiser escrever, não tem problema. Estou só lembrando, senhor, se não tiver nada no número,
é porque o sinal dele é positivo, tá bom? Vejamos agora o outro caso ali, ó. O fator é um inteiro positivo e o outro inteiro negativo. Eu tenho lá mais 6 vezes menos 4. Muito bem. Certo? Mais 6 vezes menos 4 é igual a 6 vezes menos 4. É a mesma coisa. Que é igual a 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que é igual a menos 4 somado, multiplicação não é uma soma sucessiva? 6 vezes, que é igual a 24. A maneira mais certa, multiplicação é uma soma sucessiva. Eu tenho 6 vezes menos 4. É somar menos 4 6 vezes. Devo 4, devo 4, devo 8, devo 4, devo 12, devo 4, devo 16, devo 4, devo 20, devo 4, devo 24. Multiplicação é uma soma sucessiva. Mas agora vamos fazer a multiplicação certa. Aí é só para explicação, né? Menos multiplicado por menos. Por menos. Não, ali é menos multiplicado por mais. Está na tabelinha lá. Menos multiplicado por mais dá menos. 6 vezes 4, 24. Resposta, menos 24 e acabou. Então, multiplica primeiro o sinal, depois o número. Menos vezes menos. Coloquei lá. Se fosse menos vezes menos, qual que não está na tabela? Seria mais. Mas lá não é menos vezes menos, é menos vezes mais. Cuidado. Todas as vezes que o número tiver entre parênteses, você tem que multiplicar o sinal antes de acabar a conta. Primeira coisa, agora nós vamos aprender isso. É o que nós vamos começar a fazer daqui a pouquinho. Então, temos lá, mais 6 vezes menos 4. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 4, 24. Quando tiver só dois assim, é tranquilo. Mas só uma observação que eu dou para os senhores aqui. Todas as vezes que aparecer dessa forma, menos parênteses, menos 3, o sinal tem que ser multiplicado. E menos vezes menos é mais, fica mais 3. E mais, menos vezes mais dá menos, fica menos 3. Ok? Vejamos aqui um detalhe. Para os senhores ver, a multiplicação de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. Olha lá, já tem na tabela. Menos multiplicado por menos dá mais. Então, menos vezes menos, mais 6 vezes 2, 12. Simples assim. Correto? É igual o outro que nós fizemos. Menos 6 vezes menos 4. Menos vezes menos dá mais. 6 vezes 4, 24. O exemplo está aí. O e vice-versa é a mesma coisa, né? Outros exemplos tem aí, mais 9 vezes mais 2 dá mais 18. Menos 13 vezes mais 76, mais vezes menos, menos 13 vezes 6, 78. Menos 20 vezes menos 2, menos vezes menos, mais. 20 vezes 2, 40. A tabela está aí. Multiplica primeiro o sinal, depois o número. É muito simples. A propriedade da multiplicação, nós temos a primeira propriedade, que o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Isso aí não tem segredo, está aí os exemplos. Né? Multiplicado por zero é zero, mais vezes mais é mais, 7, 9 é 7, 63, está ali. Menos 2 vezes mais 16, menos vezes mais dá menos, 16 vezes 2, 32. Menos 7 vezes menos 11, menos vezes menos. Dá mais 7 vezes 11, 77, mais 77. A segunda propriedade, a ordem dos fatores não altera o produto, mas menos 9 vezes mais 12, menos vezes mais dá menos. 9 vezes 12, 78. E 12 vezes menos 9, mais vezes menos é menos. 12 vezes 9, 108. Essa propriedade é chamada da propriedade comutativa. Propriedade associativa, os fatores de maneiras diferentes obtêm-se o mesmo resultado. Olha, eu tenho a conta. 10 vezes menos 8, mais vezes mais 5. Vou multiplicar primeiro menos 10 vezes mais 8. Mais vezes menos dá menos, 10 vezes 8, 80. E depois multiplicar por mais 5. Menos 80 vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos, 80 vezes 5, 400. E se eu quiser associar de forma diferente, eu vou fazer primeiro a outra conta dos outros dois. Fica menos 10 que multiplica mais 8 vezes mais 5 dá mais 40. Mais vezes mais é mais, 8 vezes 5, 40. E menos 10 vezes mais 40, menos vezes mais dá menos, 10 vezes 40, 400. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa, tem? A quarta propriedade, que o número, elemento neutro da multiplicação é 1. Multiplicar por 1 sempre vai dar ele mesmo, tá? Então, 1 é elemento neutro da multiplicação. A divisão não tem muito segredo, né?
A divisão, nós já aprendemos até a tabelinha da divisão é a mesma da divisão. Os sinais é a mesma coisa. 2 sinais iguais dá positivo, sinais diferentes negativo. Mais 20 dividido por menos 5 vai dar mais dividido por menos, dá menos. 20 dividido por 5, quanto que dá? 4. Menos 4, então, que vai ser a resposta, né? Que mais dividido por menos é menos 4, tá aí a resposta. Ok, senhores? Vejamos lá. O outro ali, ó. Menos 20 dividido por mais 4. Mais dividido por menos. É menos 20 dividido por 5, 4. É assim que funciona. Divide o primeiro sinal, depois a gente faz a conta. Quando efetuamos a divisão entre dois números inteiros não nulos, o quociente será um número inteiro positivo. E se o dividendo é o divisor divisir o mesmo sinal, caso contrário, o quociente será um número inteiro negativo. E acabou de falar da tabela de sinal. Se os dois sinais forem iguais, a resposta é positiva. Se forem diferentes, a resposta é negativa. Agora, senhores, observação, a divisão não pode ser zero, hein? Nunca você vai achar o número dividido por zero. A divisão exata entre dois números inteiros não nulos nem sempre pode ser realizada no cônjuge Z dos números inteiros. Por exemplo, 9 dividido por 2, mas por menos, dá menos, vai ficar 9,5. Aí já não pertence ao Z, né? Já é outro conjunto que a gente vai estudar. São dos números racionais. Não existe divisão por zero, acabei de falar, porque no denominador não pode ser zero. Né? E sempre a gente sabe que toda divisão é numerador dividido por denominador. Então, como não existe zero no denominador, não se pode dividir por zero. Aí nós já sabemos a regrinha dos sinais está ali, menos por menos dá 1, 120 por 120 dá 1. Então fica mais 1, porque menos dividido por menos dá mais 1. Menos dividido por mais dá menos, 120 por 120 é menos 1. 200 mais 200 dividido por menos 50, mais por menos dá menos, 200 dividido por 50 dá 4. A resposta está aí exatamente explicando o lance do sinal. Menos 2.205 dividido por menos 3. Menos dividido por menos dá mais. 2.205 dividido por 3 dá 735. Então a resposta é positiva, 735. Ele está explicando aí exatamente a regra dos sinais. Agora os senhores têm aí, ó, bastante exercício para os senhores divertirem. Analisem, façam, e tudo que os senhores quiserem saber, depois me perguntar nos comentários, exercícios legais, tem exercício que caiu no Enem aí, então os senhores podem me perguntar à vontade. Aí, ó, a Ângela tem 500 reais na conta bancária, aí vocês vão ver que negócio do saldo negativo e positivo, outro exercício legal aí, ó. Esses aí, então, calcule as subtrações, tem até uns exemplos feitos aí para os senhores verem. Então, os senhores vejam aí, ó, o que é o oposto de um número. Aqui está falando, segue a regra, se liga nessa aí. Aí os senhores vão ter bastante atenção nesse lance aí, tá bom? E tudo é exercício para os senhores fazerem. O exercício 11, o exercício 12, para os senhores completar a tabela, é só fazer as continhas. A soma, completa a tabela. A coluna da soma é a coluna do produto, certo? Uma coluna é da soma, outra é do produto. Tá muito bem, ok, senhores? Olha como é que foi feito aí um tal exemplo, menos 30. O que eu fiz? Eu peguei menos 5 e multipliquei por mais 3. Menos 5 vezes mais 3 dá menos 15. Menos 15 vezes mais 2 dá, dá menos 30. Somado com zero dá 30. Ok, senhores? Então, os senhores tentem fazer isso aí. Vamos ver o que vai dar. Por que deu zero naquela soma? Porque quando eu somei, olha lá, menos 5 mais 3 não dá menos 2? Menos 2 mais 2 não dá zero? Então ficou zero ali. Aí eu multipliquei os três números e coloquei o resultado da multiplicação. Ali um tal zero é o resultado da soma. Vou fazer o primeiro para os senhores ali, só para os senhores entenderem. Vou fazer primeiro. Eu vou somar menos 7 com menos 3. Devo 7, devo 3. Eu devo 12. Se eu devo 10, né? Devo 7, devo 3, devo 10. Se eu devo 10, devo 5, devo 15. Então vai ficar menos 15 ali. Agora eu vou multiplicar os três números. Menos vezes menos dá mais. Vezes menos, menos. Vai ser resultado negativo. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 5, vocês vão pegar e fazer a conta. Vai dar 21 vezes 5. Dá 5 vezes 20, dá 100, dá 105. Aí o que acontece? Você soma com o resultado que deu,
dá 105 o resultado e coloca ali na última coluna. O resultado que deu da soma, se você soma com a multiplicação, ok? Então, o que vai acontecer? Olha, na 1 está o primeiro quadrinho vago. Eu vou colocar qual valor? É o valor da soma. Devo 3, devo 7, devo 5. Então, eu devo 15. Então, vai ficar menos 15 ali. Quando eu multipliquei, eu fiquei tendo 7 vezes 3, 21. 21 vezes 5 dá 105. Agora, quanto que deu a conta? Deu 15, não é? Se deu 15, a resposta que vai ficar ali é 90. Não, vai ser menos 120, porque deu menos 15. Deu menos 105, menos 15, porque menos vezes mais é menos, vezes menos, menos vezes menos é mais, vezes menos dá menos. Façam isso e os senhores vão entender direitinho, tá bom? Tem 2 exemplos aí para vocês entenderem qual que é a conta. E eu expliquei. Agora temos uma revisão para fazer aqui para os senhores continuar trabalhando, né? Aquela revisão, tenho R$ 300 para dividir entre 5 pessoas. Então, ela dividiu por 5, divide mais por mais dá mais, menos por menos dá mais. Então, o resultado aí, não esqueçam, o número positivo, está explicando toda a revisão para os senhores fazer esses exercícios e continuar. Toda a aula, tabelinha para os senhores preencherem. E aí, senhores, está encerrada a nossa aula. Espero que os senhores tenham compreendido e que os senhores façam bastante exercício e até a próxima aula, onde a gente vai publicar o segundo capítulo do 7º ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida sobre os exercícios, os senhores deixam no comentário que eu respondo para todos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber notificações. E, senhores, dê um like legal aí para ajudar. Até o próximo capítulo.